que ela já é próspera, ela é feliz. Você vê que a felicidade vem no casamento, você sabe, né? Você sabe que vem no casamento. Versículo 2: a pessoa é próspera e feliz. É por isso que ela vai casar, porque ela já é feliz. Por quê? Porque quando eu casei, foi para fazer ela feliz. Porque eu já sou feliz. E eu vou complementar isso agora. Provavelmente nos próximos casamentos que eu for fazer, eu vou perguntar: por que você está casando? Porque as pessoas casam pelo motivo errado. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando nós negligenciamos o nosso papel, o inimigo faz um estrago muito grande. Tá? Lembra lá de Davi, 1 Samuel 30, quando ele foi para a guerra, lá em Ziclag, com os filisteus. Ele saiu para guerrear, só que deixou a família desprotegida. Os filisteus entraram, levaram, os amalequitas na verdade, entraram, levaram a esposa, os filhos, tudo. Porque são brechas que o inimigo aproveita. Deixa eu te dizer uma coisa: o provedor, ele não pode esquecer de ser protetor também. Ele é provedor, o homem. Tem homem aí? Tem homem aí? Cadê os homens? Mas você está com dúvida? Os homens foram chamados para ser o quê? Provedor, sim ou não? Mas eu não posso também deixar de também ser protetor. Você sabe o que é homem é provedor? Posso falar ou não? Porque a última vez que a mulher deu comida para o homem, nós fomos expulsos do jardim. Verdade. Então o homem agora assume a responsabilidade, porque a mulher foi dar comida para o homem ou não nós estamos. Então o homem precisa ser provedor, mas eu também não posso deixar de ser protetor. E eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. Onde o inimigo ataca, quando nós não conseguimos entender a questão da corpo, alma e espírito, deu para entender? Sim ou não? Amém. Vai criando lacunas e brechas no nosso relacionamento. Ressentimentos não resolvidos, falta de comunicação, falta de intimidade, falta de oração em família, falta de perdão. Aí, meu amigo, o diabo faz um estrago. E não adianta querer culpar o outro. Hoje, nessa tarde, nós vamos assumir nossas responsabilidades. Amém? Vamos lá. Você está próximo, abençoado, feliz. Agora entra no casamento. Só que o casamento ele é tão pleno que ele tem as suas maneiras e facetas de unir pessoas opostas. Aí gera um grande problema. Por quê? Lógico, a diferença ela complementa, tá? Ela não causa um problema. Mas quando a pessoa não é bem resolvida, gera problema. Verdade. Mas, normalmente a gente tem pessoas que são introvertidas ou extrovertidas. Tem pessoas que o modo de agir dele é de liderança, é dominante. Tem uns que é analítico demais. É aquela pessoa que ela quer anotar tudo que ela vai fazer. Ah, eu vou para tal lugar, ela quer anotar o que ela vai comer, que hora que ela vai parar para fazer as coisas, ela quer anotar quanto que ela vai gastar, que ela vai fazer isso. Às vezes o homem não quer saber disso. Né? Às vezes o homem tem mulher que é assim, às vezes quer saber quanto que gastou, o homem só quer saber o que comeu. São pessoas distintas. Aí se unem pela misericórdia do Senhor Deus, vai morar debaixo do mesmo teto. Vai haver divergências. Por quê? Porque eu e minha esposa fomos ligados de maneira totalmente diferente. E
Tem alguns que gostam de dizer, eu não gosto dessa expressão, e eu vou reafirmar isso aqui: marido e mulher não é inimigo do outro. Eu sei que tem algumas brincadeirinhas, mas eu não concordo. Esses dias eu estava falando para os irmãos, quando você está namorando, falando até com os jovens, você nunca pode olhar qualidade. Você tem que olhar só defeito. Esse defeito aqui eu suporto, esse aqui não. Então sai fora. O namoro é para isso. Para você ver defeito, não é para ver qualidade. É um pouquinho dos dois, né? Mas os defeitos vai. Mas o que vai atrapalhar depois não é a qualidade, é só o defeito. Tem isso, viu? Tem isso. Só que o que eu quero falar com os irmãos aqui um pouquinho? Vocês não são inimigos. Só que eu estou falando de conflito de interesse. Né? Existe um conflito de interesse. Por quê? Porque quando eu caso, eu continuo sendo pessoa. Eu continuo tendo os meus gostos. Verdade. Só que o casamento é uma união de concessão. A gente começa a fazer concessões no relacionamento para que nós pudéssemos viver bem. Por isso que eu disse no começo, o problema não é o matrimônio, o problema não é o trabalho, é a pessoa em si. É verdade. E isso é muito importante. Só que vamos lá. Eu quero que os irmãos vejam comigo por um lado muito importante. Nós precisamos no nosso matrimônio o que nós chamamos de equilíbrio matrimonial. O que é esse equilíbrio matrimonial? Eu não vou fazer no meu casamento tudo que eu gosto. E nem a minha esposa. Não tem como isso dar certo. Tem como? Não. Fazer tudo que eu gosto? Não tem, mulher? E tem como ela fazer tudo que ela gosta? Precisamos de um equilíbrio. Por quê? Porque nós estamos num conflito de interesse. Esse conflito não é de inimigos opostos ou não. É um interesse, porque algumas das vezes eu vou dar um exemplo básico. Ambos têm que ceder, não é só um não. Exatamente. Por exemplo, eu gosto de churrasco. Talvez a minha esposa não goste. Eu vou deixar de comer churrasco só por causa disso? Ou ela aprende, então não come. Não. Ela pode aprender a fazer concessões. Verdade. Porque no matrimônio as duas partes são importantes. Bem, Não é só um. Os dois lados são importantes. Nem um mais, nem o outro menos. Então, talvez, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, a minha esposa, por exemplo, se eu quiser agradar ela todo dia, é só dar sanduíche para ela. Não tem dificuldade. É sanduíche na hora do almoço, da janta, e eu acho que ela nunca vai enjoar. Eu gosto. mas de vez em quando. Mas não todo dia. E eu amo sanduíche. Mas já aconteceu das vezes, às vezes ela comia sanduíche, ela queria sanduíche, eu não queria. Mas eu vou deixar de ir com ela por causa disso? Não. Vou lá, vou comprar sanduíche para ela e ela vai comer. E também às vezes eu vou comer junto. Mas também vai ter um dia que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu não sou muito fã, mas vai ter alguém que gosta de comida japonesa. Né? Mas tem gente que gosta. Suponhamos que eu sou essa pessoa que gosta de comida japonesa. A minha esposa gosta de sanduíche. Mas eu fui domingo com ela comer sanduíche. Agora eu quero sair, eu quero comer comida japonesa. Eu não fui com ela? Ela vai comigo. Vai te acompanhando como não? Tá, mas não é uma questão de comer ou não, é uma questão de respeito ao outro. Amém. Porque se eu fazer só o que eu quero dentro do meu matrimônio, não vai dar certo, o dia vai estar contado. A gente precisa aprender essa questão. Eu casei, mas eu continuo ainda tendo vontades. Né? Os dois têm. Por exemplo, talvez a minha esposa não goste de fazer esporte,
Lógico, dentro daquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Se eu não estou desrespeitando a minha esposa, eu não estou cometendo pecado e ela entende que eu posso fazer isso, não é um problema do nosso relacionamento, qual que é o problema disso? Porque às vezes, irmãos, vai acontecer esses atritos. E nós não podemos estar em um relacionamento onde 100% é como o outro quer. Não tem como. O casamento, ele é uma entrega total diária. O amor material é uma entrega diária, na qual o marido e a esposa escolhem dia após dia permanecer fiéis à aliança que fizeram, não apenas guiados pelas emoções, mas por uma decisão consciente e racional de amar. Amém. Tome cuidado com as decisões tomadas no emocional. O relacionamento, ele é racional. A paixão, ela é irracional. Mas paixão não tem casamento comum. O que mantém é uma decisão. Eu, particularmente, eu parto do pressuposto seguinte: não existe pessoa certa para ninguém. O que existe é eu fazendo o que eu seja a pessoa certa para ela. Se eu quiser que dê certo, vai dar certo. E se ela quiser que dê certo, também vai dar certo. Por quê? Porque ambos entenderam que o casamento, o matrimônio, ele é uma entrega diária, total. Todos os dias eu preciso tomar essa decisão. Não é só um ou outro, é todos os dias. Eu gosto de separar o seguinte: hoje em dia nós falamos sobre muito casamento. Só que casamento, quando nós observamos o casamento por si só, o casamento é o ato de unir duas pessoas em um sexo só. O casamento. São pessoas que vão no cartório, casam e vão morar na mesma casa. Isso é casamento. Tem gente que tem casamento e não tem matrimônio. Da mesma forma que tem gente que tem casa e não tem lar. O matrimônio, que é aquilo que Deus instituiu lá em Gênesis, é diferente do casamento. O casamento é uma das etapas do matrimônio. O matrimônio é uma aliança, um aprofundamento de espírito, alma e corpo e de conhecimento. Pois a família, ela se tornará a representação da comunidade de Deus, representando de maneira apostólica a vontade de Deus na terra. Lembra lá do Pai Nosso? Assim na terra como no céu. O casamento, a família, ela representa o propósito de Deus na terra. Amém. Então, quando eu tenho uma família que vive em temor ao Senhor, anda nos seus caminhos, que obedece ao Senhor, ele é exitoso, ele é bem sucedido, ele é próspero, ele é feliz, ele tem uma esposa abençoada, meu irmão, o inimigo treme. Verdade. Com uma família estruturada, o inimigo treme. Mas eu preciso entender isso. Você casa, você se aliancia com o outro por causa dos pressupostos, por causa que você já é feliz. Mas quando nós nos casamos, cada um precisa estabelecer seu próprio limite. Isso aqui agora eu vou entrar nos casados. Quando você se casou, você precisa pôr limites também. Por quê? A forma como o outro te trata, quem vai decidir isso é você. A forma como o seu cônjuge trata você é você que vai determinar. Se ele grita com você e você aceita, ele vai continuar gritando. Se ele não te respeita, você não fala nada, ele vai continuar te desrespeitando. Isso vale para o homem e para a mulher. Bem. Então, nós precisamos estabelecer limites dentro do nosso relacionamento. Por quê? Lembra que eu disse sobre o conflito de interesses?
Vai haver hora que o interesse é a meu favor. Mas também vai haver horas que o interesse vai ser ao lado da minha esposa. Às vezes, a gente tem o seguinte. Lembra lá dos opostos se atraem, né? Normalmente, e é quase uma regra, o introvertido casa com o extrovertido. O paciente casa com o dominante. É quase sempre. E às vezes é um conflito. Por exemplo, a minha esposa já é bem mais séria do que eu. Eu já gosto de brincar um pouco, mas ela já é mais séria. E tem gente que já é dominante. Quem que é o dominante? Aquele que decide onde vai comer, que hora que vai comer, aonde vai comer, que hora que sai, que hora que volta. E o paciente está lá. Ele não fala nada. Isso eu conheço pelo outro lado. Por quê? Por causa que os limites não foram postos. E deixa eu te dizer uma coisa, um relacionamento aonde 100% é de como o outro quer, um dia todo mundo se cansa. Verdade. Um dia todo mundo se cansa. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é importante nesse matrimônio. Tanto o dominante quanto o paciente. Você precisa ter voz também. Você precisa ter respeito também. E isso vai determinar por muito tempo como você vai ter seu casamento. Porque se você quiser viver pleno e feliz, você precisa estabelecer limites. Porque se você não se conhece, se você não dá voz ao outro, uma hora ou outra você vai começar a viver infeliz nesse casamento. Porque você passar anos fazendo só o que o outro quer, o que o outro quer. Às vezes são coisas simples. Não vou falar um pouquinho mais a profundidade disso agora a pouco, mas são coisas simples. Buscam o mesmo propósito. Estarão buscando as mesmas coisas, mas talvez em termos diferentes. Né? A vida tem o prazer de unir essas pessoas. Por exemplo, qualquer coisa dá um cutuco aí, tá? Você, né?